Capítulo 4 A origem da espécie. Eu disse anteriormente, e essa é talvez a informação mais importante deste livro, que a verdadeira natureza do ser humano é espírito. A pessoa que cada um de vocês considera como você é apenas uma entre muitas, projetada através do tempo e em vários lugares, neste e outros planetas, em universos que vocês ainda não descobriram. No entanto, isso não deprecia de maneira nenhuma a pessoa que cada um de vocês considera ser. Ao contrário, vocês são importantes seres multidimensionais, magníficas expressões da fonte que moldaram com inteligência e amor para desempenhar sua função espiritual. Em nenhuma parte ou em qualquer planeta ou universo, uma criação igual a vocês jamais existiu. E saber exatamente que fazem parte de um projeto muito maior pode aumentar, de maneira incomensurável, a percepção do significado da vida. Como seres verdadeiramente extraordinários, vocês decidiram que, para um propósito muito especial, iriam encarnar neste planeta neste exato momento da história. O resultado disso é, evidentemente, esse você de que cada um está ciente. Nunca se satisfaçam com a maravilhosa e precisa consciência, focalizada no aqui e agora que vocês são. Se tivessem uma ideia do processo através do qual vieram a existir, ficariam assombrados com o poder que lhes foi outorgado. Assim, por favor, vejam a si mesmos como espírito que vive uma experiência humana e não de outra maneira qualquer. Vocês poderiam indagar: se sou realmente esse ser tão importante, então como é que nada sei a respeito dele e nem o sinto de alguma maneira? Muito bem. Parem de ler por um instante e tentem sentir seu eu maior como uma força suprema que não pode ser contida, impelindo a si mesma para dentro da realidade tridimensional como uma imensa cunha de energia com você na ponta. Tentem sentir a gigantesca força energética por trás de vocês, um tanto fora de foco para sua mente, mas cristalizando-se com a absoluta lucidez em seu corpo, em suas emoções e em sua mente, exatamente onde vocês estão sentados agora. Se não a sentirem, então imaginem e seu eu espiritual irá preencher sua imaginação com imagens, sensações ou apenas com simples entendimento. Afinal de contas, ele faz isso o tempo todo. E por favor, não se limitem a acreditar nisso. Acreditar é a morte súbita de sua busca pela verdade. Quando uma pessoa acredita, cessa de procurar. Se for cética, muito bem, continue a procurar e finalmente encontrará o seu verdadeiro eu. Ele está lá, esperando por vocês. Mas voltamos à questão. Como é que nada sei a respeito desse eu espiritual que presume-se seja eu? Para respondê-la, é preciso que voltemos um pouco ao passado. Há muito tempo antes da história como vocês a consideram, vários seres não físicos, todas entidades importantes e cada um por sua própria conta, decidiram colonizar um planeta para realizar uma pesquisa em nome da fonte. Um de vocês apresentou-se como voluntário para servir como consciência do planeta. O grupo ajudou esse ser a concentrar sistematicamente sua energia aqui para baixo através de todas as dimensões. Enquanto isso, o resto de vocês estava concebendo os padrões para as diversas formas de vida que iriam ocupar o planeta, para serem quimicamente codificadas no que vocês chamam de DNA. E através de sucessivas reduções na frequência durante eras e eras, a consciência planetária irrompeu através de uma barreira de energia para a forma sólida que vocês conhecem hoje como planeta Terra. Durante o transcurso de extensos períodos de tempo, esses seres continuaram a criar projeções de frequências mais baixas de si mesmos, ainda sem localizá-las, embora estivessem próximas do plano físico. Lentamente, essas projeções fizeram experiências com formas de si mesmas de frequência mais baixa para produzir o que as pessoas com visão psíquica poderiam chamar de formas pentadimensionais ou tetradimensionais, entre parênteses, astrais. Mais uma vez, lentamente, durante eras e eras, vocês, como esses seres, fizeram outras experiências com o DNA, direcionando energia para tornar mais densas as ondas estacionárias de energia, a fim de formar corpos de luz semivisíveis. Finalmente, em um ato de extraordinária criatividade, vocês irromperam através da barreira dimensional
para criar as estruturas físicas das partículas subatômicas, dos átomos, das moléculas no interior de invólucros de ondas estacionárias que também criaram. Vocês poderiam ainda desintegrar essas formas à vontade e projetar outras diferentes. Assim, vocês agiram durante incomensuráveis períodos, sem que em qualquer ocasião tenham se identificado com suas projeções cada vez mais físicas. Sabiam que aqueles corpos etéreos eram apenas campos de energia que vocês criaram e para dentro dos quais irradiavam energia por simples divertimento. À medida que vocês iam energizando-as cada vez mais, essas formas projetadas tornavam-se mais visíveis, no sentido que vocês empregariam ao termo, embora ainda não existisse por enquanto nenhuma forma consensual. Vocês deviam gostar da natureza física da fonte, sempre pressionando para ser criativa e se fazer conhecer através do que podia fazer. A fim de fazer outras experiências, vocês deram um passo audacioso, projetaram a sua consciência para dentro dessas formas. Isso permitiu que vocês se relacionassem consigo mesmos de modos totalmente novos, impossíveis nas frequências mais elevadas, onde conheciam apenas a unidade. Vocês deixaram que sua consciência, durante períodos de tempos cada vez mais longos, permanecesse integrada nessas formas físicas, que a cada dia se tornavam mais densas. A consciência passou então a ser observada sob duas perspectivas, a pentadimensional e a física, e vocês estavam plenamente conscientes da mutualidade dos seus eus, embora não houvesse a percepção da diferença entre eles. A esse tempo, essa grande festa da autoanálise era muito divertida. Novos tipos de campos de energia eram experimentados. Por exemplo, vocês determinavam diferentes campos a fim de analisar pensamentos e emoções separadamente. E o que é mais importante, vocês davam às suas projeções quase uma autonomia, uma liberdade para agir como entidades autônomas. Essa divisão em dois pontos de observação simultâneos foi o ponto decisivo da história. Até então, o transcurso da história era de apenas algumas centenas de anos. A consciência em cada uma dessas formas autônomas estava ainda plenamente convicta de sua natureza espiritual, e a distinção não era sequer uma forma pensamento concebível. O construto mental simplesmente não existia. Naquele momento, o planeta era literalmente o Jardim do Éden. O conceito de morte nem sequer era possível, porque se alguém não estivesse satisfeito com uma forma física, simplesmente a desmaterializava, retornava sua consciência para a frequência pentadimensional e projetava outra forma. No decorrer do processo, vocês abandonaram a projeção da energia pelo processo de nascimento físico e decidiram-se por uma forma corporal básica para a espécie, densificando rapidamente a forma física. Suas lendas estão cheias de antigas lembranças de algumas das variedades de formas precedentes a essa padronização. Durante milhares de anos, vocês, como espírito, foram ficando cada vez mais fascinados com a intensidade das sensações possíveis nas novas formas físicas, e seus campos emocional e mental ficaram mais concentrados nos campos inferiores do que no campo espiritual. A intensidade e a riqueza das experiências emocionais eram totalmente atraentes, e as sensações que advinham do fato de estarem em uma forma densa eram deveras sedutoras. Vocês conhecem a história a partir daí, do nascimento do ego. De início, vocês planejavam que o eu egóico superficial fosse atuar como uma interface que coletaria informações do plano físico em nome do seu eu dirigido pelo espírito, que iria continuar a tomar decisões a respeito do que era real e do que fazer no momento. À medida que a experiência prosseguia durante milênios, o aparente ego exterior começou a gerar suas próprias ideias a respeito da realidade e a dar cada vez menos atenção ao seu aparente eu espiritual interior. O ego exterior tornou-se mais forte e sua identidade começou a se transferir dos estágios interiores para os estágios exteriores da sua existência. Como resultado de mudança, o ego começou a dar mais ênfase ao que percebia e a considerá-lo bom ou ruim, de acordo com as sensações físicas. Assim, o aparente eu interior começou a ser alimentado por informações pré-digeridas. A sensibilidade emocional e mental do ego com relação à energia do campo espiritual diminuiu à medida que a energia do campo físico passou a ser o ponto de convergência. Os dois modos de ver as coisas, até então simultâneos,
transformaram-se em dois pontos de consciência diferentes, e o ponto de observação de baixa frequência fisicamente orientado não mais considerava o ponto de observação espiritual. No decurso de alguns milênios seguintes, a divergência desses dois pontos ampliou-se até fazer com que o ponto de vista inferior começasse a duvidar da existência do superior ou a projetá-la para fora de si mesmo, como uma entidade exterior. Assim, vocês distorceram sua maneira de perceber quem eram, e o conceito de deuses foi criado, uma vez que a humanidade não mais podia se relacionar com seus vastos seres multidimensionais como parte de si mesma. A única maneira de se reconciliar com suas vozes interiores, os estímulos que vinham do espírito e a lembrança de ser muito mais do que limitados seres humanos, foi projetar sua ampla, poderosa e amorosa natureza para dentro dos seres que vocês, como espécie, criaram para essa finalidade. Vocês continuaram a receber mensagens e a sentir o amor do seu eu espiritual interior, mas acharam que tudo isso provinha de seus deuses exteriores. Para estabelecer definitivamente um marco divisório entre o espírito e a personalidade, vocês conceberam um extraordinário pretexto, a vergonha. Ao incluir a vibração da vergonha nas diversas células de seu corpo, vocês obtiveram finalmente uma completa sensação de separação, e o ser espiritual que certa vez vocês haviam reconhecido ser tornou-se uma lembrança espectral, facilmente dissipada pela luz ofuscante de sua nova realidade. Vocês passaram então a se considerar como individualidades, nem sequer percebendo que estavam separados do espírito, porque haviam se esquecido de que um dia estiveram em unicidade com ele. Exteriorizaram aquela imensa e valiosa parte de si mesmos em uma divindade que vocês mesmos criaram. E a vergonha fazia com que se vissem como indignos aos olhos dessa divindade fabricada. Assim, com o passar do tempo, vocês foram se separando, isolados num casulo de pele, vendo lá fora um universo que não mais compreendiam, aprisionados no tempo e no espaço, com a morte como a única coisa inevitável. Tiveram então de recorrer a um conjunto de reações aprendidas chamado personalidade. Lembrem-se, por favor, que vocês planejaram tudo isso desde o início. Como integrante de um grupo de seres que planejaram essa experiência, cada um de vocês decidiu investigar até onde poderia separar suas percepções de sua natureza, espírito puro. Foi necessária uma extraordinária criatividade para planejar e criar os véus que deveriam separar as dimensões, para que vocês pudessem encarnar sem qualquer lembrança do que eram realmente. Como parte dessa dissimulação, suas funções espirituais coletivas tomaram uma decisão que deveria afetar todas as encarnações durante os próximos 200.000 anos e alterar completamente a natureza, o propósito e o conteúdo da vida humana neste planeta. Vocês inventaram o karma. O karma. O impulso básico da fonte é descobrir mais a seu próprio respeito, isto é, porque tudo existe em toda parte. A fonte sabe que sua natureza é a de completa harmonia interior, ou seja, ela ama a si mesma. Para explorar esse amor, ela necessita de um ponto de observação fora de si mesma. Ela precisa ser capaz de se distanciar, observar a si mesma, de sentir esse amor por si mesma. Isso será mais eficaz se a parte que está observando perceber que ela está separada do todo e mesmo assim amar o todo como se dele não estivesse separada. Vocês já deduziram que a maior satisfação ocorreria quando uma parte de si mesmos que se reconhecesse como separada viesse a amar o todo por sua própria volição. Assim, vocês decidiram continuar com a situação crítica de pontos de observação separados, embora visse nisso um risco potencial para a espécie. Como grupo, vocês tentaram uma surpreendente experiência, algo muito audacioso e único no universo. Decidiram eliminar de suas então autônomas projeções todo o conhecimento e percepção decorrente de sua estreita unicidade com a fonte. Decidiram que um véu deveria ser colocado entre a consciência e o espírito no nascimento, para que ao nascer as pessoas esquecessem sua verdadeira natureza. Dessa maneira, a pessoa que está lendo isto sujeitou-se voluntariamente à amnésia ao nascimento. Vocês eliminaram toda ou maior parte da lembrança de sua natureza espiritual no momento do nascimento, para ver se o seu eu egóico compreenderia sua verdadeira natureza durante a vida no plano físico.
Ou vocês deixariam o plano físico ainda na ignorância para serem surpreendidos ao voltar e reunir-se com seu eu espiritual? E como iriam tratar os seus semelhantes? Iriam reverenciar alegremente o espírito manifesto nos outros e no planeta, ou iriam se sentir tão desligados da sua própria natureza que negariam a presença do espírito nas outras pessoas? Se assim fosse, vocês iriam considerá-los como ameaça e tentar destruí-los? Vocês estabeleceram certas regras para orientar essas relações dentro do jogo. Qualquer intercâmbio entre duas pessoas encarnadas deve ser equilibrado, seja entre elas ou entre outras pessoas encarnadas do mesmo eu espiritual, seja um ato de bondade ou de crueldade. Esse equilíbrio é o que vocês denominaram lei do karma. Vocês devem lembrar que a fonte não impôs a vocês essa característica do jogo e que ninguém está marcando os pontos. Vocês e todos os seus companheiros co-criadores adicionaram essa pequena distorção. O karma não vem tendo uma boa acolhida por causa de uma pequena confusão. A lei segundo a qual um ato de crueldade deve ser compensado por outro é apenas uma limitada interpretação tridimensional do karma. A crueldade poderia ser simplesmente compensada também por um ato subsequente de bondade ou de perdão por parte da chamada vítima. Vocês esperavam que, por intermédio dessas implicações, suas encarnações iriam finalmente revelar o que estava acontecendo, dissipando a amnésia e fazê-los chegar a ponto de aceitar ou de amar incondicionalmente os outros que delas sofrem. Fazendo à parte, peço que se lembrem de que o eu espiritual de vocês atua em tempo simultâneo. Assim, uma situação kármica entre X e Y em uma determinada existência pode ser compensada entre Y e X naquelas que vocês entendem como uma existência anterior. Portanto, o próprio cabal de adoção de um sistema baseado no karma foi o de criar situações emocionais intensas para ver como vocês, os seus aspectos do eu egóico no plano físico, iriam reagir. Vocês iriam matar, roubar e lutar levados pelo medo, ou iriam agir motivados pelo amor para ajudar, perdoar e reconhecer o espírito nos outros? Naturalmente, a amnésia natal deve ser total na maioria dos casos, mas cada existência conserva o potencial para que as pessoas despertem para sua verdadeira natureza. Uma compreensão não induzida dessa natureza e a onda de amor incondicional que automaticamente se segue permite que a pessoa, participante desse jogo cósmico de esconde-esconde, descubra de repente o que estava escondido e perceba que era ela mesma que sempre estivera nessa situação. A lei da graça. O que acabei de descrever foi a atividade praticada até agora. De comum acordo, seus eus espirituais decidiram que já haviam aprendido o suficiente a respeito do karma. Como o planeta está em uma rápida trajetória para a ascensão, devemos nos livrar dele rapidamente. Não devem mais ser criados desequilíbrios kármicos e os existentes devem ser eliminados ou terminados, de acordo com a vontade de vocês. Vocês devem, portanto, assistir a um aumento de violência nos próximos anos à medida que forem se livrando de desequilíbrios remanescentes. Espero que vocês percebam agora o motivo pelo qual o seu eu espiritual vinha mantendo o seu eu egóico em estado de ignorância. Vocês fizeram isso deliberadamente, para proporcionar a si mesmos a experiência e a oportunidade para compreender a sua verdadeira natureza através de todos os indícios à sua volta, para compreender a verdadeira natureza dos outros e para ver a fonte em todas as coisas. Para auxiliá-los nesse processo e acelerar os acontecimentos, vocês e suas consciências planetárias solicitaram como coletividade que a misericórdia de Elohim trouxesse sua energia para a Terra. Essa energia permite que vocês se livrem de todas as antigas energias de seus campos e que rompam todos os antigos elos kármicos que tenham com outras encarnações, suas ou de outros eus espirituais através dos tempos. A energia da misericórdia elimina todo e qualquer karma e na segunda parte iremos tentar algumas invocações para acelerar esse processo. E quanto a Darwin? A maior parte do tema tratado neste capítulo vai de encontro à teoria da evolução, a emergência do homem do limo do fundo dos oceanos e lagos, composto principalmente de microscópicos animais oceânicos remanescentes e assim por diante. E daí?
Essa teoria foi enunciada há uma centena de anos e era, afinal de contas, apenas uma hipótese baseada em evidências extremamente superficiais. Os paleontólogos vêm tentando reconstruir a imagem completa do quebra-cabeça da criação a partir de fragmentos de ossos. A história da origem da espécie não tem uma progressão linear, de baixo para cima, mas uma densificação não linear do alto para baixo. Os seus eus espirituais tinham coisas melhores a fazer do que cuidar de coisas que surgiam do mar para desenvolver pulmões, braços, pernas e, finalmente, uma consciência suficiente para se relacionar com seus criadores. E se, como alguns acreditam, a espécie criou seus próprios eus espirituais enquanto se desenvolvia, por que vocês estão tentando entrar em contato com eles novamente? Não haveria nada a ser descoberto. E para encerrar este assunto, perguntem a si mesmos se parece ser possível que alguma coisa rasteje para fora do oceano e desenvolva uma maravilhosa consciência capaz de voltar-se para si mesma e explorar sua própria natureza e suas origens. Não, meus amigos, a consciência desenvolveu a humanidade e não o contrário. Vocês são espírito em carne. Em vez de terem ascendido da lama, vocês descendem do espírito. Vocês atingiram uma densidade que ultrapassa o ponto de percepção do espírito e passaram os últimos milhares de anos tentando recuperá-la. O espírito nunca os ignorou. O caminho de volta ainda existe, só que agora é um elevador em alta velocidade. Sintam a verdade dessas palavras dentro de vocês. O que parece ser mais verdadeiro? Ter evoluído a partir de uma sopa de proteínas, adquirindo consciência de alguma maneira ao longo do processo, e dizer a si mesmos que agora existe mais vida do que se fossem descendentes de um protozoário? Ou ter começado como espírito e participado de uma experiência para baixar a sua frequência, sabendo que para a experiência ser autêntica vocês teriam de esquecer sua verdadeira natureza como espírito? Suponhamos que uma pessoa seja muito rica, more numa grande e bela mansão e queira saber como seria se ela fosse, digamos, um índio da Amazônia. Ela poderia ir para aquela região e passar a viver em uma tribo, mas saberia que estava fingindo ser um deles. Então, através da hipnose, substituiria sua memória pelas reminiscências de um membro da tribo. Passaria então a viver em total realismo, sem ter consciência de si mesma, como qualquer outra pessoa que não fosse um membro da tribo. Depois de alguns anos, uma equipe de psicólogos a raptaria, restauraria sua memória e a reinstalaria em sua casa. Agora ela sabe realmente o que é viver na selva. Ela comeu, dormiu, caçou e viveu com a tribo. Pode ter se acasalado para produzir uma réplica de sua forma física. De sua vida na selva, ela deve guardar pálidas lembranças de um modo diferente de vida. Uma vida na qual, para conseguir o que comer, não era preciso matar antes que a matassem. Algo um pouco mais civilizado e além da sobrevivência física. Bem, graças ao seu eu egóico exterior, vocês como espíritos sabem realmente como é a vida no plano físico, mas agora estão participando dessa atividade. Se estiverem conseguindo lembrar vagamente de outro modo de vida ou apenas com a sensação de que existe mais coisas na vida do que estão vivendo, então já despertaram para o fato de que estão vivendo no plano físico todos esses anos hipnotizados pelo cenário e pelos objetos em cena, surpreendentemente reais. O filme Total Recall, O Vingador do Futuro, nos oferece um excelente exemplo de como isso acontece. Nesse filme, uma civilização do futuro lança a mão da tecnologia para implantar todo um conjunto de lembranças, digamos, de um período de férias. Depois do tratamento, a pessoa está segura de que aquilo aconteceu, pois se lembra de tudo. Pensem a respeito de suas últimas férias. Além do bronzeado e de algumas fotos que poderiam ter sido de alguma maneira forjadas, as férias existem apenas na sua memória. Vocês não poderiam simplesmente ter ficado deitados sob uma lâmpada ultravioleta e as lembranças terem sido implantadas no seu cérebro? Não, é claro, elas foram reais, não foram? Mas como saber disso os ajuda a ir além de um emocional e intelectual? Eu garanto, eu estive de férias, e daí? Como isso os ajuda a abrir totalmente os campos mais uma vez para identificar-se totalmente com o espírito corporificado? Isso nos leva à atividade que substitui o karma, o da manifestação divina, como tem sido chamado.